E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a CSN Mineração e calcular quanto que é preciso investir na empresa para conseguir dividendos mensais de R$ 1.000. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual da CSN Mineração, está sendo negociada por mais ou menos R$ 4,60. Desde o IPO da empresa, o preço da sua ação estava caindo bastante. Nos últimos dias ocorreu essa correção e algo que chamou bastante atenção nessa elevação do preço foi os bons resultados apresentados no final de 2022, inclusive vou comentar um pouco mais além, e também as boas distribuições de dividendos, que fez com que a companhia atualmente apresentasse esse dividend yield de cerca de 20%. E falando aí sobre os resultados, temos aqui o do quarto trimestre de 2022 e o consolidado do ano. Pegando o quarto tri e comparando com o quarto trimestre de 2021, a gente vê que em geral houve uma boa evolução dos principais números. As vendas cresceram cerca de 26%, a receita líquida cresceu cerca de 48% e o EBITDA cresceu cerca de 110% e fechou em mais ou menos 1 bilhão e 785 milhões no quarto trimestre de 2022. Foi um trimestre excelente, demonstrou realmente uma recuperação. Desde o quarto trimestre de 2021 houve aí uma queda nos resultados, principalmente por conta do aumento nos custos operacionais, também teve a queda no preço das commodities. Foi na verdade um período de correção e esse quarto trimestre de 2022 mostrou uma forte recuperação. Foi, ao meu ver, um excelente resultado. Agora, comparando o ano de 2022 com o ano de 2021, em geral, as vendas ficaram aí mais ou menos no mesmo patamar. Porém, a receita líquida caiu cerca de 31%, principalmente por conta na queda do preço dos produtos da CSN Mineração, que basicamente é o minério de ferro. Essa queda na receita líquida foi basicamente pela queda no preço das commodities. E o EBITDA ajustado, que teve também uma queda de mais ou menos 42%, também foi impactado por conta do aumento dos custos operacionais. Principalmente aí o frete marítimo estava com um preço bem elevado durante o ano de 2022. Com isso, o EBITDA fechou em mais ou menos 6 bilhões contra 10,3 bilhões no ano de 2021. Pegando aí o EBITDA desse quarto trimestre de 2022, comparando com o EBITDA do trimestre anterior, a gente vê que houve uma grande evolução, um grande crescimento também, principalmente aí por conta no aumento do preço do Platts, que afetou aí em mais ou menos 159 milhões, e também a queda no preço do frete, que estava aí com preço bem elevado até o terceiro trimestre de 2021, que impactou positivamente em cerca de 200 milhões de reais. Inclusive a companhia deixou esses dois destaques aí nas suas notas explicativas, que foi algo que realmente impactou bastante o operacional da empresa. Falando agora um pouco aí de produção e de estoques, a produção desse quarto trimestre teve um aumento de mais ou menos 35% comparado ao quarto tri de 2021 e uma queda de mais ou menos 3% comparado ao terceiro trimestre de 2022. A queda, em geral, comparado ao trimestre anterior, foi principalmente por conta do maior volume de chuvas. Isso impactou aí a produção da empresa. O consolidado do ano de 2021 e 2022, se a gente pegar a produção total do período desses 2 anos, a queda foi de mais ou menos 7%. Em geral, aí está dentro do que foi esperado. Basicamente, não foi nenhum problema operacional, foi devido a condições climáticas que afetaram a produção da CSN Mineração. Já os estoques, comparando o quarto tri de 2021 com o quarto tri de 2022, teve uma queda aí nos estoques de mais ou menos 5%. E de 7% comparado ao terceiro trimestre de 2022, essa queda ocorreu principalmente por conta dos melhores preços e um aumento nas vendas, ou seja, foi uma queda que a gente pode dizer que foi muito boa. Os estoques deixaram de ficar parados, não foi por conta de problemas na produção, e sim por conta no aumento das vendas. Sobre o fluxo de caixa, temos aí a questão do EBITDA e do capital circulante líquido, que basicamente são afetados pelo operacional da empresa. E o restante são efeitos basicamente naturais, e como a gente já viu anteriormente, o operacional está tudo ok. E aí tem a questão também dos investimentos, o CAPEX, que foram de cerca de 222 milhões, o resultado financeiro de mais ou menos 124 milhões, e os impostos
pesaram aí mais ou menos 217 milhões. Depois de tudo isso, sobrou aí no caixa da companhia cerca de 105 milhões de reais. A empresa está até que gerando um bom caixa, e o que mais afetou mesmo foi o aumento do capital de giro e os investimentos que foram realizados nesse quarto trimestre de 2022. Sobre o endividamento da companhia, está mais do que bem controlado. Atualmente a dívida líquida sobre o EBITDA é de 0,33 e basicamente em menos de 6 meses a CSN Mineração gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. E se a gente pegar aqui a situação do caixa, o caixa ultrapassa os 6,7 bi, que é suficiente para pagar e amortizar as suas dívidas dos próximos anos. Temos uma situação aí muito confortável no caixa da companhia, e esse caixa futuramente pode gerar novos investimentos, alavancar as atividades operacionais da empresa e até mesmo se tornar novos dividendos aos acionistas. E devido a esse bom operacional da companhia, temos os indicadores da CSN Mineração, que também vem demonstrando bons números. O dividend yield está lá em cima, cerca de 20%, o preço sobre o lucro 8,55%, dá a ideia de que essa ação está num patamar de preço interessante e a empresa está gerando aí bastante lucro líquido, comparando aí o preço da ação com o lucro da ação, que é de mais ou menos 54 centavos. O preço sobre o valor patrimonial é de 2,21. Existe aí esse ágio em cima do preço da ação, principalmente por conta da limitação das ações que existem em negociação e pelos bons resultados que a empresa vem apresentando. Endividamento, já mencionei anteriormente, está mais do que bem controlado. As margens estão apresentando bons valores, a margem líquida está acima de 20%, o ROI cerca de 26%, o ROA cerca de 12%. E a empresa vem demonstrando aí bons resultados nos últimos períodos, um crescimento bem interessante tanto das receitas como dos lucros. Agora vamos falar um pouco sobre dividendos, que é um dos assuntos desse vídeo e algo que os acionistas realmente gostam bastante. Se a gente pegar aí o lucro líquido da companhia, cresceu bastante nos últimos períodos, principalmente no ano de 2020 e 2021. Houve esse avanço aí no preço das commodities, isso afetou positivamente o lucro líquido da empresa. No ano de 2022 o lucro deu uma pequena freada, entretanto os dividendos ficaram lá em cima. A empresa realmente remunerou muito bem os seus acionistas, inclusive pagou mais dividendos do que teve de lucro, pois realizou distribuições de dividendos dos lucros realizados nos anos anteriores. Mas para fins desse vídeo, como não é viável a empresa manter um payout acima de 100%, vamos considerar a média dos últimos anos, que é de mais ou menos 70%. Bom, e aqui no Excel eu vou calcular quanto que é preciso investir na empresa para conseguir dividendos mensais de R$1.000. Como eu já mostrei anteriormente, o payout está acima de 100%, que não é algo viável. Então, para fins desse vídeo, eu vou considerar um payout médio dos últimos anos, que foi de cerca de 70%, onde se a empresa continuar distribuindo 70% do seu lucro líquido, 30% ficará dentro da empresa para novos investimentos, sem a empresa precisar tomar tantos empréstimos, até porque se a gente pegar a taxa de juros atual, está muito elevado, isso deixa os empréstimos mais caros. 70% de payout é algo bem viável, considerando o lucro por ação de mais ou menos 54 centavos, temos dividendos projetados de 38 centavos e com isso, levando em conta o preço da ação atualmente, que é R$ 4,60, o dividend yield seria de 8,22%. Agora, como o nosso objetivo é conseguir R$1.000 por mês de dividendos, para isso é preciso comprar 31.746 ações de CSN Mineração e o total investido é algo em torno de R$ 146.031,75. Ao meu ver, considerando que ao longo dos anos a empresa apresenta resultados crescentes e vem apresentando bons resultados, além do mais, considerando um payout de 70% e o dividend yield ficaria em torno de 8,22%, é sim um bom retorno sobre o investimento, com boas perspectivas para o futuro dessa empresa. E nesse momento, quem quer conseguir aí mais ou menos R$1.000 por mês da CSN Mineração deve ter investido aí mais ou menos R$146.000 em ações da companhia. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Agradeço a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.